Eu acredito que esse é um lugar ideal para que nós possamos refletir sobre a vida no que diz respeito aos versos 3 e 4 do Salmo de número 90. Eu estou aqui num memorial de diversas guerras dos Estados Unidos, onde milhares e milhares de pessoas, de soldados e, por que não dizer, civis morreram. Aqui há diversos monumentos em memória. E me veio então à mente os versos 3 e 4 do Salmo de número 90, que diz assim: Tu fazes o filho do homem voltar ao pó e dizes, voltai, filho dos homens. Porque para ti 1000 anos é como o dia que passou, como a vigília da noite. É interessante, eu fico perguntando, por que o salmista escreveu dessa forma? Porque ele diz no verso 3, tu fazes o filho do homem voltar ao pó. Aí tem 2 pontos e dizes, voltai, filho dos homens. A impressão que eu tenho é que o salmista está comparando a brevidade da vida com a eternidade de Deus. E essa é a forma como Deus conta o tempo. De uma forma surpreendente. O salmista vai dizer isso um pouco mais à frente, no Salmo 90, mas o fato é que Deus olha para nós e a nossa vida parece tão breve, mas tão breve para Ele, tão rápida, que é como se Ele visse o nosso nascimento, o nosso crescimento, a nossa morte e a nossa ressurreição num único momento, num único tempo. Por isso o salmista diz, tu dizes ao filho do homem, tu fazes o filho do homem voltar ao pó e dizes, voltai, filho do homem. Ou seja, tu vês, Deus vê a nossa morte e a nossa ressurreição imediatamente, sem qualquer espaço de tempo, ou ainda desde o nosso nascimento até a nossa morte. Deus vê isso no seu tempo eterno, vamos dizer assim, entre aspas, de uma forma tão momentânea, tão rápida, que é como se nós nascêssemos, vivêssemos, morrêssemos e ressuscitássemos num piscar de olhos. É por isso que o salmista explica no verso 4, ou seja, por quê? É como se eu fizesse a pergunta, por que Deus nos vê dessa forma? E o salmista está explicando, porque para ele, os dias passam, né, como se 1000 anos fosse como o dia que passou, ou como a vigília da noite. É uma explicação, é a resposta a essa pergunta. E isso, mais uma vez, nos enche de segurança, porque nós contamos o tempo de uma outra forma. O tempo, para nós, custa passar. Mas se nós compararmos com o nosso tempo e a velocidade com que as coisas se movem, por exemplo, se eu estou me movendo num carro a 10 km por hora e passa alguém por mim movendo-se num avião a 1000 km por hora, a relação do tempo para aquele que está a 1000 km por hora é muito mais evidente, né, do que para mim. O quanto eu vou levar para percorrer 1000 quilômetros, ele leva 1 hora. E o quanto eu vou levar, se eu estiver a 100 km por hora, quanto tempo eu vou levar para percorrer os mesmos 100 quilômetros ou 1000 quilômetros? São 10 horas. Então essa é a forma como Deus vê o tempo, como Ele é eterno. Para nós, a nossa vida transcorre para Ele num único momento, do nascimento, a morte e a nossa ressurreição. Mas é muito interessante que o salmista diz que ele nos chama, né, fazes o filho do homem voltar ao pó, e depois ele nos chama de volta, né, à morte. Voltai, filho dos homens. Então ele nos permite morrer, mas traz-nos de volta para a vida eterna. Então esse é o nosso refúgio. É o refúgio daquele que não está preocupado com o passar do tempo. É aquele refúgio que não está preocupado com quantos anos eu vou viver, mas ele se ocupa
em fazer com que eu experimente a morte, imediatamente experimente a ressurreição. Eu vou, mas volto. Ele me chama da morte, mas me chama de volta da sepultura. Esse é o nosso refúgio, é o nosso Deus. Então fique um pouco agora com essas imagens aqui desse parque belíssimo, dessas diversas homenagens que nós temos aqui, a essas muitas guerras que se passaram. Fique na paz, que você possa crer nisso, acreditando que Deus é o Deus que nos leva, mas que nos traz de volta num piscar de olhos. Amém?